Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Hora Suave e hoje eu vou falar pra vocês de uma discussão até antiga na internet. Reino do Amanhã é uma história do Superman? Queria começar o vídeo de hoje já falando que não tem certo e errado nessa história. Eu acho as duas interpretações válidas. Mas pra mim, Reino do Amanhã não é uma história do Superman. E eu vou tentar explicar aqui pra vocês por que eu acho isso. A gente tem que entender o contexto em que Reino do Amanhã foi publicado também. Reino do Amanhã é uma obra de 1996 e ela fala muito mais sobre o mundo dos super-heróis e a indústria de quadrinhos do que somente o que tá dentro das páginas desse gibi. Não me entenda mal, esse é um dos meus gibis favoritos de todos os tempos. Eu amo ele de paixão. Mas um dos motivos de eu não acreditar que isso seja uma história do Superman é justamente por todo o contexto que envolve. Eu acredito que o Superman seja o fio condutor da trama. É ele quem conduz o que vai acontecendo, é a presença dele. Mas eu não acho que o herói Superman seja o protagonista, e sim o que ele simboliza. A gente tem a visão do espectador, que é o Norman McKay, e o Superman é o que vai fazendo essa história andar. Caso você more numa caverna e nunca tenha lido o Reino do Amanhã, a gente fala de um futuro em que o Superman já não tá mais defendendo a Terra porque as pessoas escolheram outro herói no lugar dele, o Magog, que matava, enquanto que o Superman era visto como antiquado por não matar. E isso leva a uma crescente no modo irresponsável de ser super-herói, que acaba causando um acidente no Kansas que meio que devasta todo o estado. E a gente vai desenvolvendo essa ideia. Quando eu falo que o personagem Superman não é importante, porque o Superman nesse momento, ele não é só o Superman. O Mark Waid, muito inteligentemente, usa o Superman como a figura do herói de antigamente. O herói da Era de Ouro, da Era de Prata, até um pouco antes. Porque o que a gente estava tendo naquele momento histórico dos quadrinhos? A gente teve a explosão Image, onde tudo era mais violento, tudo era mais extremo, tudo era ranger de dentes e bolsos e músculos. E ele faz o Superman representar o antigo aqui, mas não o antigo de conservador, um antigo de heróico, sabe? Um herói que tá ali pra salvar as pessoas e não pra deixar tudo mais destruído, né? A explosão Image, pra quem não sabe, é quando toda a indústria tomou o que aconteceu nos anos 80 com o Watchmen, Cavaleiro das Trevas, como um sinônimo de que super-heróis tinham que ser violentos e realistas e sangrentos, né? Não conseguiram captar as camadas das obras que eles leram, né? Pessoas que faziam obras rasas passaram a replicar isso de uma maneira errada. Então o que o Mark Waid faz aqui é trazer de volta esse heroísmo, trazer de volta o que fez a gente gostar de super-herói. Porque, querendo ou não, a explosão Image foi fadada ao fracasso. Apesar de uma ascendente rápida, ela também enjoou muito rápido o público. Então, o Superman, ele é uma figura de linguagem, quase, nesse quadrinho, eu diria. Não que o Superman não seja importante. Ele é o primeiro herói de todos, ele é o maior herói de todos. Óbvio que ele vai ser importante, mas não é o personagem. É o arquétipo. É a simbologia mais do que o personagem que faz parte aqui. Eu acho isso uma história muito mais do universo DC, porque é importante, né? Aqui é colocado como o Superman estando fora disso. Mas se a gente for olhar os quadrinhos da época, o Superman entrou na explosão Image quando teve o Superman elétrico, e o próprio Superman, com a morte dele, já estava entrando numa vibe meio dos anos 90, né, da explosão Image. O Batman tinha entrado nessa, própria Mulher Maravilha, na fase do Mike Deodato, a gente tem inúmeros exemplos. E aqui não. Todos esses heróis, eles meio que ficaram de fora disso, né? Então ele coloca do que o Mark Waid lê como o herói, ou o Superman, ou o Batman, a Mulher Maravilha representam, e o próprio Batman, a Mulher Maravilha tendo se perdido um pouco, e o Superman, por ter ficado à parte, o heroísmo dele se perdeu nesse mundo. Eu vou dar um outro exemplo aqui, em que eu acho que o Superman é o protagonista, mesmo ele não estando na história, o personagem. Em Liga da Justiça, o Prego, por exemplo, o Superman aparece nas últimas páginas das últimas edições. A gente tá num universo DC em que Clark Kent nunca existiu. Os Kent nunca acharam o bebê Kal-El. Só que o universo DC continua existindo após isso. E a gente vê que o universo DC é muito diferente porque você não tem a figura, o herói, Clark Kent, Kal-El, Super-Homem, Superman presente. Essa história onde ele não está presente é muito mais uma história do Superman do que do universo DC, para mim, para a minha interpretação. Enquanto que Reino do Amanhã tem o Superman do início ao fim, e é uma história que fala muito mais sobre o universo DC e sobre a história dos quadrinhos do que sobre o Super-Homem. Como eu falei, eu entendo quem acha que é uma história do Super-Homem, eu discordo. Não vejo como uma interpretação errada, mas a minha visão é de que não é uma história do Superman. E o que você acha? Concorda, discorda? Tem um outro ponto de vista? Coloca aqui embaixo, deixa aquele like, não se esquece de compartilhar com todos os seus amigos e que a gente tem vídeo aqui quase todo dia. Até a próxima!